As doenças articulares representam um grupo de patologias com efeitos que podem impactar o dia a dia. Isso se deve pelo fato de que elas podem tanto causar perda funcional, como também afetar diretamente a realização de atividades cotidianas. A artrose, também conhecida como osteoartrite ou osteoartrose, representa uma das condições mais prevalentes. Segundo estudos, mais de 2 milhões de brasileiros têm artrose. A condição é um dos problemas de saúde que mais afasta trabalhadores de suas atividades, estando atrás apenas das dores nas costas e da depressão. Diante disso, fica o grande questionamento: como tratar a artrose? Podemos adiantar que as condutas mais efetivas são mais associadas com a prevenção. Esta é a boa notícia. Pode ter controle. Então, continue a leitura e saiba o porquê. Entenda o que é artrose. Antes de tudo, é preciso saber que a artrose trata-se de um fenômeno absolutamente natural, o desgaste da cartilagem que reveste nossas articulações, que faz parte do envelhecimento global do organismo humano, como as rugas ou as chamadas manchas ceniza em nossas mãos. Quando se trata de articulação, estamos falando de uma estrutura localizada, de forma geral, entre os ossos. Sua função é reduzir o atrito gerado por eles diante da realização de movimentos. Consequentemente, a artrose tem como principal característica o desgaste da cartilagem que reveste nossas articulações ou juntas. Isso faz parte do envelhecimento orgânico dos seres humanos, porém pode danificar outros componentes articulares como os ligamentos, a membrana sinovial e o líquido sinovial. De maneira mais precisa, o que se observa é a morte dos condrócitos, que são as principais células que compõem estruturas cartilaginosas. A cartilagem articular promove um deslizamento entre ossos livre de atritos. O grande responsável por isso é o chamado líquido sinovial. No caso em questão, tal líquido se encontra ausente ou diminuído. Saiba quais são as principais causas. O comportamento degenerativo das articulações pode ser provocado por diversos fatores, sendo que cada um deles se associa a um tipo de artrose. A artrose primária, começando pela artrose primária, suas principais causas são: uso excessivo de determinada articulação, envelhecimento natural e biológico. Em ambos os casos se observa uma exigência maior das articulações, seja pelo esforço repetitivo, seja pelo trabalho ao longo do tempo. Então, ocorre degeneração do líquido sinovial e também da cartilagem que o envolve. Vale ressaltar que não é observado apenas a diminuição de tais estruturas. As lesões podem, ainda, proporcionar a calcificação de pontos específicos, formando osteófitos. O exemplo mais conhecido disso é o chamado bico de papagaio, na coluna vertebral. A artrose secundária, por outro lado, as causas de artrose secundária estão mais relacionadas com condições que a pessoa já apresenta, as quais seriam capazes de potencializar o risco de desenvolver artrose. A obesidade é um desses fatores. A degeneração das articulações é uma consequência do maior impacto nas estruturas de sustentação devido ao excesso de peso, reduzindo a distância entre os ossos e aumentando o atrito.